Pois é, galerinha, tudo massa? Sou o professor Gustavo mais uma vez. Nossa aula de hoje é conjuntos numéricos. Na aula passada, a gente falou um pouquinho da história dos conjuntos, como é que surgiu essa ideia. Hoje, a gente vai dar continuidade à ideia dos números serem ordenados, serem agrupados pelas suas características. O que significa agrupar pelas suas características? A gente organizar os números de acordo às características que eles vão assumindo, certo? Bom, nós trabalhamos na aula passada e a gente falou sobre três conjuntos básicos, três conjuntos principais, né? Esses conjuntos principais, que a gente chamou na aula passada, foi o conjunto dos números naturais, correto? Eu vou até apresentar aqui uma tela para vocês, nesse momento. O conjunto dos números naturais, ele é composto, né? Ele é organizado de números que nós contamos de 1 até o infinito. Só que, para resolver algumas situações, alguns problemas, a gente ainda não consegue escrever todos eles. Não imagine só, eu quero dar uma nota menor do que 0. Eu quero tirar ponto de alguém. Mas mesmo que esse cara não tenha nada, ele vai perder pontos. Vamos botar um exemplo aqui. No futebol, se um time leva mais gols do que faz, como é que eu vou fazer essa conta? Então, eu preciso de números negativos para representar isso. Porque eu vou pegar a quantidade de gols que ele fez, menos a quantidade de gols que ele levou. Então, aí aparecem os números inteiros. E aí vem um outro problema. E os pedaços? E o tempo? Olha, o jogo de futebol, ele não é 1 hora. Né? Ele é um pedaço de 1 hora. É 45 minutos. Então, uma partida, um tempo, né? É 45 minutos. Mas o que é isso? Então, é um pedaço. Para representar um pedaço, eu preciso do conjunto dos números racionais. E vocês estão vendo um símbolo que a gente já vai também estar explicando, que é o conjunto dos números irracionais, esses aqui. Para juntar esses irracionais com esses racionais, eu vou utilizar um conjunto dos números reais. Tá certo? Bom, na aula passada, a gente falou o seguinte, ó, um símbolo que nós iremos utilizar é esse símbolo aqui, ou o símbolo feio danado que eu desenhei. Mas esse símbolo aqui é o de pertence. Dizer que um elemento pertence a um conjunto, ou fazer esse símbolo aqui, claro, que bonitinho, porque esse símbolo aqui está feio, né? E eu corto ele aqui e digo que não pertence. Então, eu tenho um símbolo de pertence e um símbolo de não pertence, tá? Esse aqui diz que não pertence. Bom, para que serve isso? Ele serve para... Deixa eu corrigir esse cara aqui. Ele serve para dizer assim, ó, um elemento pertence a um outro. Então, tipo assim, um elemento pertence a um conjunto, tá? Não a um outro elemento. Um elemento pertence a um conjunto. Então, 5 pertence ao conjunto dos números naturais. 5 pertence ao conjunto dos números inteiros. 5 pertence ao conjunto dos números racionais. Mas quando eu trabalho com fração, a fração só pertence ao conjunto dos números racionais. Então, por exemplo, 1/5 não pertence ao conjunto dos números naturais, 1/5 não pertence ao conjunto dos números inteiros, 1/5 pertence ao conjunto dos números racionais. E é esse conjunto dos números racionais que a gente vai dar uma olhada agora, tá? Então, vou passar um videozinho para que a gente possa olhar um pouquinho. Vou pegar um vídeo da professora Ângela para poder passar falando sobre o conjunto dos números racionais. Bom, pessoal, o que são os números racionais? Para chegar nos números racionais, vamos relembrar um pouquinho quem são os números naturais. Então, nós temos o conjunto dos números naturais, que são representados pela letra N. E quem são esses números? 0, 1, 2, 3, 4, infinito. O conjunto dos números naturais surgiu com a necessidade de contar objetos, enfim. Depois do conjunto dos números naturais, houve-se a necessidade de ter os números negativos.
Eu vou deixar o link para vocês aí do vídeo sobre o conjunto dos números inteiros, que fala sobre os números negativos. Então, deem uma conferida lá. Então, houve-se a necessidade de ter números negativos. Então, surgiu o conjunto dos números inteiros, que ele é infinito também, formado por números negativos, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, e números positivos, o 1, o 2, o 3, infinito. Ou seja, dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos também o conjunto dos números naturais, certo? Bom, com o tempo, houve-se também a necessidade de ter números entre os números 1 e 2, por exemplo, né? Trabalhar com números com medidas que não fossem medidas inteiras. Tenho também um vídeo lá sobre o que são frações, e lá eu falo sobre a história de como surgiram as frações. Por quê? Entre os números 1 e 2, existem vários outros números. E esses números nós podemos indicar como frações ou então como números decimais. E aí é que surgiram os números racionais. Por quê? Porque a palavra racional vem do latim ratio. Ratear, ratio significa divisão, dividir. E o resultado de uma divisão é o quociente. Então, para representar os números racionais, nós utilizamos a letra Q. E esse conjunto também é um conjunto infinito. Só que ele é formado, por exemplo, menos 2, entre o menos 2 e o menos 1, por exemplo, nós temos vários números, vários. Dentre eles, por exemplo, menos 3 meios. Menos 3 meios é a mesma coisa que menos 1,5. Então, e entre outros, né? Entre outros, porque aqui tem vários numerozinhos. Entre o menos 1 e o 0, também nós vamos ter vários numerozinhos. Entre o 0 e o 1, nós vamos ter também vários numerozinhos. Entre eles, por exemplo, o meio, que é o 0,5. Entre o meio e o 1, vários numerozinhos. Entre o 1 e o 2, vamos supor, menos 3 meios, mais 3 meios ou só 3 meios. Mas entre o 1 e ele, vários numerozinhos, e assim por diante. Então, os números racionais, eles possuem todos os números naturais, todos os números inteiros e todas as frações, tanto positivas quanto negativas, e todos os números decimais, que são aqueles números que nós podemos representar com vírgula, todos positivos e todos negativos. É por isso que nós conhecemos o diagrama, esse diagrama aqui, ó. Então, você tem o conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais, você tem todos os números inteiros. E dentro do conjunto dos números racionais, você tem todos os naturais. Ou seja, os naturais, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros e pertencem também ao conjunto dos números racionais. Assim como o conjunto dos números inteiros pertencem ao conjunto dos números racionais. Bom, então, só falando mais uma vez, o que são os números racionais? São todos os números representados por frações, tanto positivas quanto negativas, e todos os números também representados por decimais, porque uma fração, ela pode ser representada também em forma decimal, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Epa, eu quase estava falando aqui com o microfone fechado. Então, galerinha, é essa ideia que a gente está trabalhando, né? Então, vou fazer aqui um apanhado para a gente terminar nossa aula e fazer a nossa revisão. Quais são os conjuntos numéricos estudados até agora? A gente viu esses aqui, ó. O conjunto dos números naturais. Eu estou representando o conjunto dos números naturais aqui por meio de um parêntese, uma chaves, né? Aqui eu estou escrevendo alguns números. Como eles são infinitos, eu coloco
reticências. Mas o conjunto dos números inteiros, eu tenho os lado positivo e o lado negativo. Por isso eu coloco reticências antes e coloco reticências depois, para dizer, ó, tem números antes do menos 4, menor que menos 4 ainda, e tem números maiores do que 6. Mas quando eu vou escrever o conjunto dos números racionais, esse cara é tão grande, não dá para fazer enumerar assim, desse jeito, apesar de ele ser numerável, né? A gente vai ver isso depois. Apesar dele ser numerável, a gente não consegue escrever ele em ordem, assim, porque é muita coisa. Demora demais a gente colocar todos, talvez seja até impossível você escrever todos os números. Então, a gente coloca pela característica. Qual é a característica que a gente está fazendo aí? Ó? É qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. Qualquer número que pode ser escrito em forma de fração. Professor, o que eu preciso entender dessa aula? Eu preciso entender que, assim como tudo, a gente pode organizar as coisas. Então, a gente pode organizar os números. E a gente pode organizar esses números em caixinhas ou em conjuntos, dependendo da sua característica. E uma outra coisa que eu preciso também aprender são esses sinais aqui, ó. Esses sinais, eles são sinais de pertencimento de um elemento para um conjunto. Então, eu tenho pertence ou não pertence. E um outro sinal de inclusão de um conjunto para o outro. Dizer, olha, todo mundo desse conjunto é também elemento de um outro conjunto. Então, a gente diz que A está contido em B, ou o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Quando um conjunto tem um só elemento que não caracteriza um outro, a gente não pode incluir dentro de um outro conjunto, tá? Então, essas palavras de conjunto atrapalham muito ao estudante do ensino fundamental, mas é bom você entender essas características. E aí a gente vem para a ideia que a gente terminou de desenhar, que a gente está batalhando bastante, é dizer, ó, todo número natural é inteiro, todo número inteiro é racional. Só que tem racionais, observe aqui, ó, que tem racionais que não faz parte desse, tem inteiros que não faz parte desse aqui, correto? E aí, a nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a fração geratriz. Nessa aula de hoje, a gente não vai passar uma atividade, a gente só vai deixar essa dúvida. Fração geratriz. O que é uma fração geratriz? É quando você escreve, tá? É quando você escreve uma fração, você pega um número e escreve uma fração. Eu vou começar com questões bem simples, de fração geratriz, tá certo? Vou começar bem simples aqui, e aí a gente vai depois estar mostrando como fazer para escrever as frações. Eu vou pegar, por exemplo, números assim, ó, 0,25. Como que eu posso escrever esse número 0,25? Tá? Como é que eu posso escrever ele? Eu vou até melhorar, vou escrever aqui em um outro programa para ficar melhor. Então, olha só, eu quero pegar aqui, ó, 0,25. Esse número é um número racional. O que significa isso? Que eu posso escrever em forma de fração. Como é que eu vou escrever esse número em forma de fração? Toda vez que tiver um número limitado aqui, você conta quantas casas tem após a vírgula, nesse caso aqui a gente tem 2 casas, e eu vou escrever assim, ó, 25, um número sem vírgula, dividido por 100. Tá? Então, essa fração aqui, ela representa 0,25, ok? Você até pode simplificar, se você quiser, tá? Se você quiser simplificar, pode. Porque 25 centésimo é a mesma coisa que 1/4. Então, este número pode ser representado por essas frações aqui, ó. Ou uma ou outra, correto? Bom, vamos botar mais um exemplo aqui. 0,357. Quantas casas tem após a vírgula? 1, 2, 3. Então, eu vou escrever como fração. E como que eu vou fazer isso? 357 dividido por 1000. Por que dividido por 1000? Porque tem 3 casas após a vírgula. Ó, aqui tem 3 casas após a vírgula. Então, observe o seguinte.
que esse número aqui, eles são equivalentes. Eu posso escrever em forma de fração ou eu posso escrever em forma de um número decimal. Esse número decimal é finito, tá? Então, a gente vai escrever ele por aqui, desse jeito. Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat, alguma coisa no chat? Não, beleza. Então, se tiver alguma dúvida, pode ir botando no chat aí, tá? Pode ir botando nos comentários aí, beleza? Então, galera, é o seguinte, eu posso escrever números racionais, né, desse jeito, como fração. A gente disse que essas frações são frações geratrizes, tá? Que a gente vai verificar depois como é que a gente escreve algumas frações geratrizes para poder escrever o número, beleza? Então, aí a gente tem essa ideia básica. Bom, vamos fazer mais um exemplo. 4 casas após a vírgula, ou até mais. Você conta quantas casas após a vírgula, tá certo? Mais G só vale para números finitos, ou seja, se tiver números finitos. Eu vou botar um exemplo agora, então, do jeito que você falou aí, tá? Eu vou apagar esse exemplo aqui, para ficar legalzinho aqui pra gente, e vou colocar do jeito que você falou. Então, vou colocar assim, ó, 1,21, 23, 25, 26. Pronto. Ó, não tem reticências aqui, tá? Esse número é para aqui, beleza? Quantos números tem após a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai escrever esse número assim, ó. 1, 2, 1, 2, 3. Ó, de novo aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 5. E para o outro, 2, 6. Dividido por quanto? Por quantos zeros, quantas casas tem após a vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou colocar aqui 8 zeros. Já coloquei 3, vou colocar mais 3 e mais 2. Pronto. Então, esse número aqui, deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar. Tem. Caixa. Olá, Caixa, seja bem-vinda. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse número aqui, certo? Eles são números equivalentes. Só que aqui está escrito em decimal e aqui está escrito em forma de fração. Mas, vamos supor que eu tenha assim, ó, 0,66666. E esse 6 aqui não termine nunca, tá? Esse 6 aqui vai continuar a vida toda aqui. Eu vou colocar aqui embaixo aqui. Como se a gente estivesse dando continuidade aqui, beleza? Então, se eu estiver dando continuidade aqui, esse número aqui, eu não consigo escrever ele em forma de fração do jeito que eu estou fazendo aqui. Porque esse 6 aqui vai dar continuidade a vida toda, tá? Eu não consegui escrever aqui, mas eu vou botar aqui agora, só um minutinho. Aqui eu tenho 3 pontinhos aqui, beleza? Como é que eu vou escrever esse número em forma de fração? Aí aparece a ideia de fração geratriz, que a gente vai ver um pouquinho nas próximas aulas, tá certo? Entendido, G? Então, se tiver 4 casas, você vai dividir por 10 mil. Se tiver 5 casas, você vai dividir por 100 mil. Se tiver uma casa só, você vai dividir por 10. Vamos fazer de uma casa só, que é mais fácil, né? Vamos fazer aqui de uma casa aqui. Vamos fazer aqui, ó, 1,5. Como é que eu escrevo vírgula 5? Eu vou tirar a vírgula e vou escrever assim, ó, 15 dividido por 10, porque só tem uma casa após a vírgula, tá certo? Belezinha? Então, eu consigo escrever esses números assim ou assim. Esse aqui vai me dar trabalho, esse aqui eu tenho uma dízima periódica, tá? Então, como tem uma dízima periódica, eu vou mexer com ele depois. Esse aqui é finito, então eu consigo fazer de forma mais rápida. Bom, alguma dúvida no chat? Alguma dúvida falando? Não? Beleza? Então, João, é o seguinte. Essa aula de hoje não terá atividade, tá? Vai ser só isso mesmo. Eu vou colocar a atividade posteriormente. E aí, você que está assistindo posterior, tá? Você nota as suas dúvidas e manda para a gente aí, pode botar no comentário. Um abraço, galerinha.